Cara, a gente pegou esse inquérito que você falou, vale a pena mencionar que o ministro Marco Aurélio de Mello, ele falou que é o inquérito do fim do mundo. O próprio ministro falou isso. Não, e sem contar que... Fala pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Control Alt Law, o melhor podcast de direito digital, segundo Elon Musk. E aqui conosco mais uma vez os professores Luísa Fatim, Luiz Bino e Antony Gama, para discutir um tema agora bem espinhoso. Hoje o papo vai ser um pouco sério, mas vai ser um papo de direito digital. A gente não vai fugir do nosso foco. A gente quer discutir a questão da liberdade de expressão na internet e o que tem acontecido nos últimos meses, as coisas que estão havendo, se tem base jurídica, se não tem, o que o Marco Civil fala sobre isso, como que a Constituição trata do assunto. Então vai ser um papo bem legal. E aí, pessoal? Vocês estão empolgados? O que vocês estão esperando dessa nossa conversa? Eu estou empolgada para saber se a gente vai ter capacidade de se manter totalmente imparcial, sem treta, sem tiro, porrada e bola até o final do episódio. É isso aí, pessoal. Bom, é um tema que é muito relevante e a gente não poderia deixar de tratar sobre esse tema, apesar dele ser bem polêmico, né? Mas vamos lá, acho que vai dar tudo certo. Estamos de volta, mais um episódio, um imenso prazer tê-los aqui novamente. E a pergunta que não quer calar: você conhece Elon Musk? Senhores, o novo dono do Twitter que está vindo aí para revolucionar um pouco a questão da plataforma que funciona hoje como um dos principais pátios de debate na internet. Mas vai ser logo depois da vinheta. Enquanto isso, já nos siga nas nossas redes sociais, @rafaeluchaia.dv, @lufatim, @oluisbino e @antony.dv. Siga-nos também no nosso perfil oficial do Instagram, @control_alt_law. E estamos agora também com cortes e vídeos e o episódio completo no YouTube. É só pesquisar por Control Alt Law e começar a assistir a gente lá também. É isso aí, pessoal. Vamos lá que a conversa hoje vai ser longa. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que raios está acontecendo. A gente sabe que liberdade de expressão ela comporta responsabilidade. É um binômio clássico socrático que estabelece que toda liberdade implica em responsabilidade. Então a gente sabe que se a gente exercer a nossa liberdade de expressão, a gente vai eventualmente responder por aquilo que extrapola a esfera de direito de outras pessoas. Então, se a gente usar a nossa liberdade de expressão para difamar, caluniar, discriminar, injuriar, etc., a gente vai responder por isso. Agora, uma coisa que tem me preocupado muito tem sido a resposta que tem sido dada pelo judiciário, principalmente quando eles têm optado por excluir contas de usuários. E a gente sabe que o Marco Civil não prevê exclusão de contas. O Marco Civil prevê exclusão de conteúdos. E aí, o que vocês acham? Bom, eu creio que a gente está entrando aí numa seara bem complicada, né, em relação a tudo isso que vem acontecendo. A gente tem hoje toda a legislação que determina o que é responsabilidade civil. E se tratando de liberdade de expressão, eu creio que o limite da liberdade de expressão já está delimitado, que é a liberdade, que é a responsabilidade civil. Então, tudo isso a gente já tem. Para mim, está acontecendo muito exagero em relação a essas decisões. Eu não sei os demais se estão concordando também com isso. Concordo plenamente. Eu acho bom estabelecer para o nosso ouvinte que muitas vezes não é da seara do direito que para um jurista acatar uma censura na toada da liberdade de expressão é muito doloroso, porque para nós é muito tranquilo estabelecer, entender, aplicar que o controle da liberdade de expressão é sempre a posteriori, ou seja, depois. Como que eu faço isso? Com responsabilidade civil,
com responsabilidade penal, mas nunca um controle prévio, porque isso afeta a própria natureza da liberdade de expressão, que é tão importante para um regime democrático. Então, para qualquer jurista ver que a censura está sendo prévia e não a posteriori é extremamente doloroso. E você pode ver que já foi discutido isso, principalmente no início da última década, quando estávamos planejando ainda ter um marco civil da internet. Você abre o marco civil nos 3 primeiros artigos, tem lá liberdade de expressão extremamente destacado. É um dos princípios mais importantes e que molda todo o marco civil da internet e o que deveria ser a internet para nós. Isso é um ponto que o Anthony falou bem interessante. Deixa eu fazer um esclarecimento rápido aqui. O Marco Civil da Internet, ele é uma lei extremamente simples. Você tem uma primeira parte, até o artigo 9º, mais ou menos, que trata da parte mais fundamental, mais básica. Do 10 ao 17, você tem ali questões que tratam de proteção de dados. Do 18 ao 21 é a parte de exclusão de conteúdos. Do 22 ao 23 é a quebra de sigilo eletrônico, né? A solicitação judicial de registros. E do 23 em diante é a parte de governança. É o papel do poder público. Quando a gente fala da liberdade de expressão dentro do Marco Civil da Internet, cara, a gente tem que destacar isso. O Marco Civil da Internet, ele traz a liberdade de expressão como sendo um fundamento no artigo 2º, ele é um princípio no artigo 3º, ele é uma condição essencial para o pleno exercício do direito de acesso à internet no artigo 8º, e ele é uma garantia para se evitar a censura no artigo 19. Então, assim, isso porque antes do Marco Civil da Internet houve outras tentativas de regulamentação, o projeto de lei 076/2000, a própria lei Azeredo, que era 84/99, e eram leis que foram muito mal recebidas. O pessoal olhava aquilo e falava assim, não, é a legislação que vai censurar a internet. E aí, quando você desenvolveu o texto consolidado do Marco Civil, com a participação do público, por meio de uma consulta pública, a intenção desde o início foi dizer, não, nós vamos garantir a liberdade de expressão na internet. E a liberdade de expressão de forma plena. Porque lá nos fundamentos, o artigo 2º, ele coloca que os fundamentos da internet no Brasil respeitarão a liberdade de expressão, isso já no caput. No inciso 2, ele vai falar que a internet é fundamental para o exercício da cidadania e dos direitos humanos. No inciso 3, ele vai dizer que ela deve ser diversa e plural. E no inciso 4, vai dizer que ela deve ser aberta e colaborativa. Se eu for somar tudo isso, eu estou basicamente dizendo que a internet deve ser para todos, para que possam exercer a sua cidadania falando o que quiserem. Não existe meia liberdade de expressão. Eu não posso defender a liberdade de expressão só para as pessoas com as quais eu concordo. Eu preciso defender a liberdade de expressão de forma ampla, de forma participativa. E isso implica em defender, em ser, muitas vezes, contrariado. Defender ouvir algo que eu não vou gostar. Simples assim. Isso daí é importante a gente tratar um pouco dessa questão de direito mesmo. O Marco Civil da Internet é uma lei que eu elogio muito, principalmente quando dou aula também. Foi uma lei muito bem feita, porque ela foi uma lei consultada, ela foi uma lei que teve um trâmite muito específico. E é importante também a gente falar o seguinte, toda vez que a gente fala de marco, todo marco civil de alguma coisa, marco legal das startups, marco civil da internet, são leis base, né? Então, não é uma lei que é assim, ela não é uma lei extensa, ela tem 32 artigos apenas, e são leis bases. Por que bases? Porque a partir do momento que eu vou legislar ou eu vou atuar em relação àquele tema, eu tenho que consultar o meu marco legal. Né? Então, assim, eu tenho que consultar o Marco Civil da Internet para que eu possa legislar a partir daqui. Pode pegar lá na parte de proteção de dados.
ele já fala, ó, deve haver uma lei específica tratando de proteção de dados. A gente veio com a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem a sua base também consultada através do Marco Civil da Internet. E o Marco Civil da Internet, ele tem esse tripé, que é privacidade, liberdade de expressão e a própria neutralidade de rede, né? Que aí já não cabe que a gente ter que vai tratar todo esse tema, mas a liberdade de expressão, eu noto que ela teve essa preocupação no Marco Civil da Internet, até mesmo na hora da legislação ser feita, porque existia todo um receio de, estão tentando censurar a internet, né? A gente já tá vindo uma busca de censura, somente a gente remontar que a lei começou a ser discutida meados ali de 2012, 2013, a gente estava com na verdade, em 2012 a lei já estava praticamente pronta, né, Chay? E aí teve toda uma discussão que segurou a lei até 2014. Então, assim, foi toda essa discussão de uma preocupação em relação à censura. E ele deixou bem claro na legislação que a liberdade de expressão, ela está em todos esses pontos que o Chay já citou. O artigo 19 fala claramente, né? Para garantir a liberdade de expressão e evitar a censura. Censura e censura prévia. Expressamente no 19. Exatamente. E aí, assim, hoje a gente vê o quê? E isso que é uma das coisas que eu bato sempre na tecla. E, inclusive, aqui no podcast, eu cheguei a falar disso lá atrás, que me preocupava o fato da gente ter, como ministro do TSE, responsável, né, o presidente do TSE responsável pelas eleições, um ministro que mandou prender pessoas em um bar por estar falando mal dele. Então, isso já me preocupou lá atrás, e aí a gente vem no pleito, né, vendo tudo que está acontecendo, e depois a gente tem o Marco Civil da Internet, a Constituição Federal falando que a liberdade de expressão ela tem que ser garantida, né? Uma garantia individual, é uma garantia, praticamente um direito humano a liberdade de expressão. A gente não pode simplesmente dar de costa a isso. Então, a gente tem que, de fato, ter essa preocupação, sim, como jurista, principalmente. E aqui a gente está falando de algo muito importante, porque a internet, ela revolucionou a forma de viver em sociedade. Então, nós temos o Marco Civil e outras normas, justamente porque a internet, ela dá voz à população, dá voz ao cidadão. A internet, ela elimina barreiras e melhorou a comunicação de uma forma que nós não havíamos visto até então. E democratizou o acesso à informação, porque a gente não tinha tudo que a gente consegue encontrar hoje com a velocidade, a qualidade e as diversas fontes. Então é muito importante lembrar sempre dos princípios e estar sempre bem amparado. E a liberdade de expressão, como todos nós falamos aqui até o momento, é indispensável. E de onde vocês acham que está vindo tudo isso? Porque, querendo ou não, a gente tem que considerar os últimos acontecimentos, né? O estado pandêmico, aí foi uma porta aberta para governos de todo mundo acentuarem desigualdades sociais e desestabilizarem instituições e darem uma mexida considerável com a democracia, né? E isso acabou sendo uma oportunidade para que a liberdade de expressão fosse também afetada, né? Da onde vocês acham que vem toda essa vontade de censura, toda essa vontade de silenciar o cidadão? Porque quando você silencia as redes, você está silenciando o titular, né? Você está silenciando o ser humano, o cidadão que está utilizando as redes. Eu acho uma situação bem delicada. A gente pode mencionar o episódio da Cambridge Analytica, de 2016, que foi um dos maiores episódios de manipulação informacional em larga escala. Ali começou, né, o fenômeno das fake news, que nem é tão novo. A fake news é algo que remonta às false news do século XVIII na França. Então, assim, o que a gente observa é que em 2016 a gente meio que deu start nisso. Nessa questão de manipulação informacional, fake news, etc. Os momentos são diferentes em diferentes lugares do mundo. Nos Estados Unidos, a gente percebeu isso começar a engrenar e ganhar bastante força em 2017 e 2018.
inclusive com movimentos acadêmicos dentro de campos universitários querendo banir a liberdade de expressão. Que é uma coisa assim que é inacreditável, ainda mais em um país de liberdades como os Estados Unidos. Aqui no Brasil, para mim, o marco zero foi o inquérito 4781, o inquérito das fake news, que foi instaurado dentro do STF, tá, pelo então presidente Dias Toffoli, que nomeou diretamente, tá, ignorando completamente o princípio do juiz natural, nomeou diretamente o ministro Alexandre de Moraes para ser o seu titular. E aí a gente passou a ter um inquérito com fato não definido, porque todo inquérito, para quem já estudou, pelo amor de Deus, tem que ter um fato criminoso definido. Eu instauro o inquérito para apurar aquele fato. É um fato genérico, tipo fake news, sem sujeito definido. Qualquer pessoa pode entrar ou sair do inquérito a qualquer momento. Tira completamente o Ministério Público da equação, viola o sistema acusatório e abraça o sistema inquisitório. Isso não sou eu que estou falando, isso foi manifestação da então PGR, Raquel Dodge, na época. Ela deixou bem claro que isso era uma violação expressa ao sistema acusatório, que é o sistema, para quem não entende de penal, pessoal, é o que separa o órgão acusador, que é o Ministério Público, do órgão julgador, que é o Judiciário. O Judiciário não pode acusar e investigar. Isso é característica do sistema inquisitório. E o que esse inquérito 4781 faz é isso. Ele faz com que o juiz ele seja vítima, autor da ação, investigador, acusador e julgador. Então ele faz tudo. Então, para mim, o ponto de início no Brasil desse ataque à liberdade de expressão começou com o inquérito 4781, que foi o primeiro. Depois dele, veio o inquérito das milícias digitais. Assim que o inquérito das fake news foi arquivado, foi instaurado o inquérito das milícias digitais. E um ano depois, que quando foi arquivado o inquérito das milícias digitais, veio o inquérito dos atos antidemocráticos. E todos dividindo as mesmas características. Objeto não definido, sujeito não definido, sistema acusatório, violação à ampla defesa, porque os advogados não têm acesso às peças do inquérito, não sabem o que acontece. Tem gente que está nesse inquérito, está sendo investigada, está tendo direito cerceado e até hoje não sabe pelo que está sendo acusado, porque as expressões utilizadas são absolutamente genéricas. O que é um ato antidemocrático? É questionar? É criticar? Exatamente isso. Esse é o ponto. Ninguém está defendendo, por exemplo, apologia ao crime. Ninguém está defendendo, por exemplo, instigação ao crime, porque isso está muito bem definido no Código Penal. Mas pega um caso, por exemplo, como do vice-candidato à presidência da chapa da Soraya Tronic, o Marcos Sintra, ex-deputado. Na sua conta no Twitter, ele fez questões. Ele perguntou. Ele chegou, ministros, vocês vão fazer um esclarecimento? Porque tem uma acusação grave aqui. Seria bom que houvesse aqui uma coletiva para vocês esclarecerem o que está havendo. Tem como vocês responderem o que está acontecendo? O cara foi banido das redes sociais e em 48 horas foi indiciado para ser ouvido na PF. Por questionamentos. Exatamente. Então, assim, onde que está essa linha que vai definir o que é um ato antidemocrático, o que é uma fake news, o que é uma milícia digital? O direito penal, ele precisa trabalhar com tipificações objetivas. Ele é a última ratio. E a gente não está vendo isso acontecer. E a gente está vendo, ao mesmo tempo, princípios do Marco Civil da Internet e da própria Constituição Federal sendo conspurcados. Cara, e assim, Chay, vale um ponto aqui, além de tudo isso que você está falando, eu acho muito genérico quando se coloca ali o ato antidemocrático, ou até mesmo fake news,
porque, na minha opinião, fake news é você inventar notícias. Mentira existe. Agora, inventar notícia é pegar ali e colocar uma notícia de que o Anthony fez tal crime e colocar isso como notícia, não como boato, como notícia. Não é eu chegar para o Chay e falar assim, você sabia que o Anthony fez tal coisa? Não, é notícia. É eu pegar e colocar num veículo de mídia falando o Anthony cometeu tal crime ou fez tal ato. Isso para mim é fake news. E essas violações... Pode falar. E essas violações, elas são feitas para, dizem, defender o Estado democrático. Para mim, isso aí é totalmente conflito ao Estado democrático de direito. E aqui a gente até lembra por que a liberdade de expressão é tão importante para o Estado democrático. Porque a democracia, ela é fundada na pluralidade de opiniões. Ou seja, respeitar a opinião alheia. As pessoas têm direito de ter opiniões, manifestar seus pensamentos, fazer crítica, de posicionamento, divergir, debater, isso faz parte. E não tem como eu citar aqui 2 artigos da Constituição Federal, para quem, né, o nosso ouvinte é de fora do direito, vai dar uma visão boa para vocês. O artigo 5º da Constituição Federal diz o seguinte: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E o 220, caput A, 220 caput. A manifestação do pensamento, a criação, vou ler de novo, tá? Artigo 220 caput da Constituição Federal. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma de processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. A gente está vendo isso acontecer na prática? Vocês acreditam que isso é a defesa do Estado democrático de direito? Não, eu acho incrível que o pessoal ainda está atacando as pessoas que questionam, que criticam, as pessoas que se manifestam. Pô, o Anthony citou 2 artigos, eu vou jogar mais um em cima aqui. 359T, de tapa, do Código Penal. Não constitui crime previsto neste título a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeata, reunião, greve, aglomeração ou qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Exatamente. Eu ia realmente falar isso. Eu ia realmente falar esse artigo e citar, na verdade, essa lei, que é a Lei 14.197 do ano passado. É uma lei que alterou o Código Penal para incluir os crimes contra a democracia. Crimes contra o Estado Democrático de Direito. E ali, o Código Penal é o código mais... eu brinco até mesmo com a Fernanda, minha mulher, que ela é da engenharia. E ela fala, nossa, o direito é todo... depende, tudo isso, tudo aquilo. E quando ela vai ver alguma coisa do Código Penal, ela gosta do Código Penal porque o Código Penal ele é objetivo. E ele é objetivo. Porque ele tá lá precisa escrito. Ser. Ele precisa ser, ele não pode ter tantas interpretações, ele precisa ser objetivo. Não, ele não pode ter interpretação. Ele só permite interpretação para beneficiar. Cara, a gente pegou esse inquérito que você falou, vale a pena mencionar que o ministro Marco Aurélio de Mello, ele falou que é o inquérito do fim do mundo. O próprio ministro falou isso. Outro ponto, a gente está aceitando agora uma censura que veio da ministra Carmen Lúcia falando, olha, o cala-boca já morreu, mas nós vamos aceitar nesse primeiro período até as eleições, porque está muito descabido. E aí vem além, acabou a eleição, a galera está tendo conta banida, sem ao menos explicar. Pô, quantas ações a gente já não entrou aqui falando que para eu banir um conteúdo, e não estou falando nem de conta, para que eu exclua um conteúdo, eu tenho que indicar o que aquele conteúdo violou, indicar o conteúdo e ainda o certo é dar o prazo para ou você apagar ou você responder e ter o seu contraditório garantido. Então, assim, para mim, cara, eu sou uma pessoa que eu sou extremamente contra a censura e eu acho que todo mundo tem o direito de falar e se expressar o que bem entender a rigor da lei, que é o que eu falei lá no começo, que é a responsabilidade civil que vai alcançar essa pessoa. Esse caso da Carmen Lúcia foi absurdo, porque, na verdade, o que aconteceu? Eles
revalidaram, vou usar uma expressão aqui, eles repristinaram artigos da lei de imprensa que eles mesmos, há mais de 10 anos, disseram que eram inconstitucionais, que eram absolutamente incompatíveis com a nossa Constituição. E aí eles mesmos falam, então, em caráter excepcional agora vai valer. Cara, pelo amor de Deus. O que você acha disso, Luísa? Eu dei uma olhada nessa decisão e na própria DPF 130-DF, que foi a que disse que não era necessário você ter um diploma para você exercer a profissão de jornalista e que proibia, enfim, eles tratavam de censura e tal, ali foi dito que não basta ter uma imprensa livre, ela precisa ser suficientemente diversa e plural. Isso foi o voto do ministro Joaquim Barbosa na época. E pegando um gancho que o Bino falou, é justamente isso, Bino, o direito da pessoa se expressar da maneira com que ela queira, com pluralidade de ideias e liberdade de pensamento. Se falou bosta, se falou errado, se violou o direito de outrem, que seja punido na esfera penal, ou que seja investigado, ou que seja... Com devido processo legal, né? Processo legal, que seja requerido no processo de CIVA, de indenização, enfim. E o que o Anthony falou é exatamente isso que está acontecendo. E não é só no Brasil, tá? É no mundo inteiro. O fato de a pandemia ter mexido com os nossos direitos fundamentais abriu portas para que governos, sob a justificativa de frear fake news, censurar previamente informações. Opa, eu estou aqui protegendo o meu cidadão de uma informação falsa, então eu vou censurar essa informação que eu acho que é falsa e não deixa essa informação chegar ao cidadão. Poxa, o direito à informação, o direito ao protesto, são todos filhos da liberdade de expressão. Quando eu não deixo a informação chegar ao cidadão, eu estou privando ele de um direito fundamental. Já não basta, gente, no mundo tecnológico super volátil, onde tudo é de no máximo 1 minuto, de tudo é no máximo 300 caracteres, a gente ter direito à informação fragmentada. Agora, essa própria informação fragmentada tem que ser censurada. Que tipo de ser humano nós estamos formando? É bizarro. E o Anthony matou a questão. Você também tem que ser plural. Não existe diálogo na hegemonia de discurso. Senão você começa a entrar naquelas câmaras de eco do Parisier, que ele discutiu em 2018. Não dá. Eu preciso de divergência, eu preciso de diálogo. As pessoas têm que poder questionar. As pessoas têm que poder criticar. De novo, a gente sabe que liberdade de expressão comporta responsabilidade. Ninguém em sã consciência vai defender o direito de mentir, o direito de incitar ao crime, o direito de fazer apologia ao crime, o direito de injuriar, de discriminar, de difamar. Ninguém em sã consciência defende isso. Só que o que a gente está dizendo é que já existem ferramentas que combatem esse tipo de coisa. Se a pessoa cometer uma difamação, por exemplo, você tem o artigo 139 do Código Penal e você tem o 186 e o 927 do Código Civil, horas bolas. Agora, se é eu democrático, não consigo... Oi? Se é democrático, tem que ser plural. A partir do momento que tira a pluralidade, não é mais democrático. Exato. E aí me preocupa muito quando eu vejo, por exemplo, decisões dizendo o seguinte: deleta todas as redes sociais. Tipo, expurga da internet. A pessoa perde a conta no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Expurga essa pessoa da internet. Eu sou contra. O Marco Civil, no artigo 19, ele fala de exclusão de conteúdos. E para excluir o conteúdo, você precisa apontar de forma inequívoca o conteúdo infringente. E tem que ser garantida a ampla defesa para o sujeito contraditar a decisão. Não pode simplesmente tirar. Tem que ter ordem judicial. E o TSE atropelou isso, por exemplo, ao se dar superpoder com essa decisão da Carmen Lúcia, dizendo o seguinte: vão excluir de ofício questões já analisadas. Cara, um tribunal agir de ofício? Tirando totalmente o Ministério Público da jogada? Cara, isso é preocupante. Quando você bane a conta de alguém, você está punindo essa pessoa por tudo que ela já falou e tudo que ela poderá falar. Isso é censura.
Você não pode fazer isso. Se a pessoa falar alguma merda, com perdão da palavra, cara, exclui aquele conteúdo pontual e penaliza ela com relação àquilo dentro dos limites da sua responsabilidade. É assim que funciona. E agora os caras já querem até regular a rede social por causa disso. Ah, eu tô ficando velho demais pra isso, velho. Cara, Isso aqui vamos exatamente jogar isso. no dia a dia da pessoa. Só fazer uma ponte, até ligando essa questão aí que o Chay falou agora da regulação que foi proposta. Primeiro, foi proposta por um membro do judiciário. Já começa um negócio esquisito aí. Mas, enfim, a gente já tem uma regulação da internet, que é o Marco Civil. Vai fazer o que além disso? Qual que é a regulação agora? Você vai regular quem pode, quem não pode falar? Ah, não, se você gostar de A, então agora você não pode. Então você só vai entrar naquela rede social. Essa rede aqui não vai te servir. Então, peraí. É uma coisa que eu não consigo entender. Manda. Cara, isso aqui trazendo pro mundo real, pro dia a dia, eu vou dar esse exemplo, vocês vão ver o quão bizarro é o que está acontecendo. O sujeito passa 4 vezes em frente a uma agência bancária. O Estado olha para esse sujeito e fala: vamos colocar ele em prisão preventiva? Ele passou 4 vezes em frente a essa agência bancária. Eu acho que a gente acha que esse sujeito aqui está querendo assaltar. Adorei. Isso aí não seria Boa. extremamente bizarro, esdrúxulo? Pois é, na internet está acontecendo isso. E aqui a gente está trazendo para vocês, nosso ouvinte querido, o direito. Eu vou falar mais uma lei aqui. No início do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil é a base de muita coisa para a gente no direito. Artigo 2º. Nenhum juiz prestará tutela jurisdicional, senão quando a parte ou interessado requerer, nos casos e formas legais. Gente, no Brasil, o juiz não age de ofício. E nos últimos 3 meses, esqueceram isso. Tem gente que virou super poderoso, super herói, faz tudo. Investiga, julga, executa. E aqui eu citei coisas básicas do direito. Não, outra coisa que eu acho sensacional é que eles falam assim: ah, mas tem muito fake. Cara, peraí. Você tem que saber que, primeira coisa, nada fica completamente anônimo na internet. Sempre vai haver um registro. Esse é o primeiro ponto. Porque o artigo 5º, inciso 4 da Constituição fala que é garantida a liberdade de pensamento sendo vedado o anonimato. Você conectou na internet e você não está 100% anônimo. Ah, mas tem VPN, tem um monte de coisa. Cara, não é 100% anônimo. Sempre vai deixar um rastro. Mas o cara não está usando o próprio nome. Meu amigo, artigo 19 do Código Civil. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza de proteção que se dá ao nome. Não é ilegal usar um pseudônimo. A pessoa pode usar um pseudônimo do jeito que ela quiser. Ela não é obrigada a usar o próprio nome, o nome verdadeiro. E quem está sendo... pega conta com pseudônimo e trata como fake. Não, e outra coisa, tem gente que está sendo censurada e cancelada e tendo a conta banida com cheque verificado, entendeu? Então já não cabe mais essa desculpa, sabe? Não cabe mais essa desculpa. O que eu acho? O que eu acho? Até pego aquela ponte do que a Luísa falou lá na provocação dela. Não só a pandemia veio e deu uma questão assim de superpoderes para o judiciário, tá? Criou um precedente, né? Criou precedente, mas também eu vejo que existe muito, e eu até tomo cuidado em falar isso, existe um receio muito grande de um certo lado do judiciário também, em relação às coisas que aconteceram, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, quando sai o Trump nos Estados Unidos, e aí acontece aquele fato que aconteceu no 6 de janeiro, né, a invasão do Capitólio, ficou aquele negócio, nossa, aquilo ali é tudo antidemocrático, aquilo ali é um absurdo. E, de fato, assim, você invadir algo, eu acho que é um ponto além daquilo que pode ser feito. Mas você tem que
cumprir com a sua consequência ali. E aí começou a ter esse receio e você começa a perceber que eles colocam tudo em um balaio de antidemocrático. Antidemocrático. Ah, não, olha, eu acho que eu não gostei dessa decisão do STF, você é antidemocrático. Pô, mas peraí, eu tô questionando. Ah, eu não gosto do lado B. Peraí, mas isso é antidemocrático. Não, peraí, é democrático. É democrático eu não gostar. É democrático eu questionar. É democrático eu não gostar de algo. É democrático, é democracia, é pluralidade. Você não está afirmando? Se não tiver pluralidade, não é democracia. Exatamente. Então, assim, isso vem de um receio muito grande que começou a ter ali, e aí as pessoas começaram, vem aquele ponto que a Luísa falou também, olha, eu vou livrar aqui a minha sociedade dessa notícia, dessa informação, porque eu creio que essa informação é maléfica. Não quer dizer nem que ela é falsa ou não. Ela é uma Pô, olha o absurdo que a gente teve agora durante a própria eleição. Ah, não, isso aí não é fake, mas causa uma desordem informacional. Confusão, desordem informacional. Porra, velho, onde que é isso? Pra mim, assim, a gente tá a informação não é falsa, mas eu quero que seja excluída porque pode causar desordem informacional. Cara, eu não sei até agora o que raios é desordem informacional. Ei, a gente teve censura de documentários, tá? Coisa que ninguém viu. Que ninguém viu censura prévia, coisa que eu nunca vi, tá? Então, assim, isso são coisas que, cara, se a gente vai falar, ah, não, eu tô livrando vocês de uma ditadura fazendo a minha própria ditadura, eu não consigo entender esse ponto. Eu acho que a nossa ótica tem que partir do seguinte pressuposto. Não existe democracia sem pluralidade, mas acho que a gente tem que partir do seguinte pressuposto. Não existe democracia sem pluralidade, mas a pluralidade não é só de ideias, é de crenças e valores. E é evidente que as crenças e valores pautam as interpretações das informações que as pessoas recebem, né? Então, que cautela a gente tem que ter para classificar algo como fake, como informação adequada ou não? E quem é que julga se essa informação é adequada ou não? Que tribunal é esse? Cara, olha o que aconteceu agora há pouco tempo. Quando começaram... eu sei que tribunal é esse, é o Tribunal da Verdade, George Orwell. 1984. Olha o que aconteceu. O pessoal foi iniciar os protestos que estão acontecendo. Em um determinado momento, o pessoal foi fazer uma saudação à bandeira, foi fazer o gesto de juramento. Cara, teve jornal dizendo que o pessoal estava fazendo um gesto nazista. Cara, o Ministério Público foi chamado a investigar e teve que fazer uma investigação para chegar à conclusão óbvia de que não era um gesto nazista. Cara, só que sabe qual é o problema? A mídia já divulgou que a gente está chegando. A mídia já divulgou que era uma saudação nazista. Se o Ministério Público vem e fala, galera, vocês estão ficando malucos, isso é uma saudação à bandeira, a mídia vai falar o quê? Acabou, vamos agora... O estrago já foi feito, né? Não, exato, o estrago já foi feito. Tá acontecendo o que o próprio George Orwell e outros autores falaram. Vai chegar o dia que a gente vai ter que discutir para provar que a grama é verde. Exato. Porque tá desse jeito. E aí me preocupa, porque tudo com que eu não concordo é fake news. E tudo aquilo que vai contra as pessoas com quem eu não concordo tem uma certa leniência dentro do ambiente digital. Então, assim, a gente vê que o problema muitas vezes não é a checagem de fatos, mas é uma checagem seletiva. Se é com relação a um lado, você vê que tem um rigor absurdo na checagem. Brasil melhora os seus índices, mas aí tem sempre uma ressalva. Agora, do outro lado, quando o pessoal faz, leva 2, 3, 4 semanas para alguém desmentir. E aí você vai criando toda uma dinâmica de notícias falsas que a mim preocupa, porque quando você começa a banalizar uma expressão como fake news,
qualquer coisa com a qual eu não concorde passa a ser notícia falsa, mesmo quando é verdadeira. Ou pior ainda, quando você cria uma indústria de notícias falsas, quando aparecer um fato real, é o fenômeno do menino que gritava lobo. Ninguém vai acreditar. Ninguém acredita. Boa. Exatamente. Então, assim, a manipulação informacional, dentro dessa ideia de ataque às liberdades de expressão, é muito negativo. É muito negativo sob diversos aspectos. Reforçamos, pelo amor de Deus, isso não é uma questão política, isso não é uma questão econômica, isso não é uma questão filosófica. Isso é uma questão do tratamento que as autoridades estão dando a um direito e garantia fundamental, cujo exercício é essencial para a cidadania, nos termos do artigo 7º do Marco Civil da Internet. Está lá no artigo 7º do Marco Civil da Internet. O acesso à internet é essencial para o exercício da cidadania. E aí eu vou lá e excluo as pessoas da internet. Eu faço o banimento das contas da internet. Eu estou tirando das pessoas o direito de exercer a cidadania. Mas, cara, qual que é o problema disso tudo? A gente teve... Isso não é algo também novo, tá? Isso já está acontecendo, essa questão de você... Você censurar até mesmo... Isso é uma coisa que concorde ou não. Você mandar prender deputado porque o cara falou feio, entendeu? O cara tem... Isso está na Constituição. O cara tem uma imunidade parlamentar ainda que você discorde totalmente. Aqui eu discordo totalmente do que aconteceu no caso do Daniel Silveira. Eu quero fazer um parênteses depois sobre imunidade parlamentar. Mas, assim, eu acho que extrapola o ponto. Você mandar prender isso daí. E só que isso começou lá atrás. E qual foi o ponto? E aí é aquilo que eu falei no episódio passado. Se você deixa uma vez a barreira ser rompida e ninguém faz nada, depois vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo até o momento que você vai perder a mão, que é o que a gente está vivendo hoje. Isso demonstra que a gente não pode ter a liberdade de expressão e outros direitos fundamentais como já concretizados, né? Porque vai ter sempre uma ameaça interna, uma ameaça externa, uma ameaça climática, uma ameaça sanitária, como a pandemia, tudo para colocar em xeque aquilo que a gente já tinha como institucionalizado. Agora, veja bem, a gente tem que discutir o óbvio. No Estado Democrático de Direito, ok, temos sempre que discutir até para melhorar, mas a gente tem que discutir aquilo que já estava institucionalizado, quer dizer, quão desconsiderada ou descredibilizada a nossa democracia vem sendo sido. E uma outra provocação, será que vocês acham que é justamente por terem noção do poder de manipulação através das mídias, das redes sociais, etc., o poder de manipulação do povo, dessa consciência de quão nefasto isso pode ser, é que os poderes instituídos têm tido essa vontade, esse desejo insano de tomar conta desses espaços de poder? Olha, tem um livro que eu recomendo demais as pessoas lerem, chamado Redes de Indignação e Esperança, de um cara chamado Manuel Castells. Todos os grandes movimentos sociais dos últimos 10 anos, todos, iniciaram na internet. Desde a Primavera Árabe de 2011, passando pelas jornadas de junho, as manifestações em Hong Kong, todas, sem exceção, tiveram start na internet. Então, muitas vezes, para um poder estabelecido tentar criar meios de controle para o ambiente digital, é uma forma de controlar manifestações que possam representar uma resistência contra eles. Isso é o óbvio. Agora, deixa eu fazer um parênteses rapidinho com relação ao que o Bino falou, e imunidade parlamentar. Eu vi muito esse argumento sendo usado. Inclusive, teve ministro que usou esse argumento, que a imunidade parlamentar ela não pode ser absoluta, que ela comporta responsabilidades, etc. e tal. Gente, a Constituição Federal é clara em dizer que os parlamentares são invioláveis por todas as suas palavras, civilmente e penalmente. Presta atenção nessa redação. Eles têm imunidade na esfera civil, eles têm imunidade na esfera penal.
Nós, cidadãos, meros mortais, não temos essa imunidade civil e penal. Nós respondemos civilmente, artigo 186 e 927 do Código Civil, e respondemos penalmente, injúria, calúnia, difamação, ameaça, o que for. Se eu vou admitir que o parlamentar também não tem imunidade civil e penal, e que ele responde também por tudo que ele fala, pergunto, em que se difere a imunidade parlamentar do exercício regular da liberdade de expressão? Em nada. Ele é imune civilmente e penalmente, mas ele não é imune administrativamente. Se ele extrapolar, ele pode ser representado no Conselho de Ética. Ele pode responder por quebra de decoro parlamentar. Ele pode, inclusive, ter um mandato cassado. A imunidade parlamentar representa imunidade nas esferas civil e penal, não administrativa. Então não é salvo-conduto para o cara falar o que ele quiser. Ele ainda tem um grau de responsabilização. E o que a gente viu foi na contramão completa disso. Porque a gente viu um parlamentar, no exercício do seu mandato, ser preso preventivamente, porque ele não teve condenação. A condenação veio muito tempo depois. O cara foi preso preventivamente por 9, 10 meses por coisas que ele falou. Não, e sem contar que foi criado ali o flagrante perpétuo. Né? Foi criado o flagrante perpétuo. Se tá em vídeo... Pra sempre. Enquanto esse vídeo estiver na internet, você tá em flagrante. Quer dizer, um determinado youtuber anão aí, ó, que fez um vídeo me xingando em 2019, o vídeo tá no ar até hoje, viu? Vou te processar porque você tá em flagrante perpétuo. E aí? Boa. Faz sentido isso que eu tô falando? Marca o arroba. Faz sentido isso que eu tô falando? Mas olha só, se já... Esse inquérito, e aí eu concordo muito com o Marco Aurélio de Mello falando que o inquérito é o inquérito do fim do mundo mesmo, porque ele ignora essa esfera administrativa do parlamentar, ele ignora o Ministério Público. O Ministério Público já não oferece denúncia. Não. O Ministério Público não trabalha mais. O pior ainda foi o parlamento autorizar o que aconteceu. O parlamento autorizou. Mas é rixa política. Aí já é questão política. E aí o que acontece? Quando a água bate no próprio popô, aí vai ficar quieto. Aí vai sentir, porque é o que está acontecendo agora. Agora começou. E aí o pessoal questionou. Falou assim, mas lá atrás vocês não fizeram nada. Que vocês estão querendo fazer o que agora? É o tal do criar precedente, né? Vamos entrar então agora num outro ponto, que é exatamente essa questão do papel que o Marco Civil tem como garantidor da liberdade de expressão. Cara, eu já comentei com vocês, a gente já falou, o Marco Civil ele só prevê exclusão de conteúdos, ele não prevê exclusão de contas. Uma pequena curiosidade para vocês, ele chegou a prever exclusão de contas, com a medida provisória 1068 de 2021, que criava um capítulo inteiro sobre redes sociais, a partir do artigo 8º-A, e lá tinha exclusão de contas em redes sociais por fundado motivo, com justo motivo, com justa causa. E essa medida provisória 1068 ela simplesmente foi rejeitada pelo parlamento. O parlamento rejeitou. Não autorizou. Ou seja, hoje, vigendo na nossa lei, só existem hipóteses de exclusão de conteúdo. Quaisquer decisões que mirem na exclusão de contas em redes sociais não têm base legal. É só você ler o artigo 19, 20 e 21 do Marco Civil da Internet que vocês vão ver o que eu estou falando. A gente tocou nesse sentido do Marco Civil da Internet. Ele é garantidor da liberdade de expressão. Não pode ignorar esse ponto. E é o que a gente tratou. Olha, o Marco Civil ele fala o seguinte: censura prévia não é aceita. Outra coisa, ele fala que para a exclusão do conteúdo e não da rede, e não da sua conta, você tem que indicar
a URL, né, o link e tal, falando qual foi o conteúdo violador. Sob pena de nulidade da decisão. Pena de nulidade da decisão. Mas aí que tá. Quem vai agora reverter essa decisão se quem deu a decisão é o nosso órgão máximo? Então, assim, a gente tá alheio. E aí você vê o quê? E aí, olha o ponto que eu quero trazer aqui, e também tomando, assim, bastante cuidado, tá? Porque a gente viu agora recentemente todos esses ministros lá nos Estados Unidos para falar sobre democracia e tal, uma coisa que eu já acho um pouco contraditório, tá? Parece que eu estou entrando aqui em uma anedota, mas enfim, aí esses ministros que fizeram isso, e na verdade eles são o nosso órgão máximo da justiça, e estão lá sofrendo todo tipo de manifestações contra eles e estão bravos com isso. Cara, ao meu ver, a partir do momento que você abre mão da técnica jurídica e do seu trabalho jurídico para você assumir uma posição praticamente política, você está atuando como um órgão político e não mais como um órgão jurídico, você está a toda sorte de um político. Você agora vai sofrer as consequências também de um político, porque as pessoas vão sim te questionar. Cara, então não adianta agora ficar bravo com a situação, porque o monstro já foi criado lá atrás. A gente sabe que o judiciário é um poder contramajoritário. Ele não tem que ouvir o clamor da rua. Ele tem que decidir com base na lei. Se as decisões estivessem sendo dadas com base na lei, gente, não estaria tendo metade da polêmica que está acontecendo. A pessoa pode até não gostar, etc. Mas é chegar a esclarecer. Mas, gente, a lei tal fala isso, eu apliquei a lei assim. Acabou. Que foi o caso do André do Rap, por exemplo. Exato. Reclame com o legislador, não com o judiciário. O caso do André do Rap foi isso daí. O caso do André do Rap foi exatamente isso. Todo mundo falou, pô, soltou o cara, não sei o quê. Mas, cara, tava lá na lei. Olha, se o Ministério Público não solicitou dentro do prazo, infelizmente, eu vou soltar. Exato. E aí, então, assim, foi técnica jurídica. Você pode não gostar, você pode reclamar, falar, pô, soltou o bandido. Mas é técnica jurídica, não posso fazer nada. Então, se fosse seguir a técnica jurídica, beleza, ninguém ia se importar. Mas, cara, não tão. É inacreditável a mudança de posição, e não falo uma mudança de posição de 5, 6, 10 anos. Estou falando de uma mudança de posição de 2 anos, 1 ano. Pô, você pega, por exemplo, o ministro Edson Fachin. O ministro Edson Fachin, em 2019, falou a seguinte frase: juiz não investiga e nem acusa. Juiz não assume protagonismo retórico de acusação e nem de defesa. Não carimba denúncia, nem se seduz por argumentos de ocasião. Juiz não condena nem absolve por discricionarismos pessoais. Cara, o que está acontecendo hoje? O Edson Fachin falou isso em 2019. A gente está em 2022 e a gente está vendo o juiz acusando, o juiz condenando, e agora a gente está vendo uma corte, que é o Tribunal Superior Eleitoral, excluindo com base em posições discricionárias. Não só excluindo conteúdos e contas, mas indiciando pessoas, botando as pessoas para serem ouvidas pela Polícia Federal, determinando bloqueio de contas bancárias, determinando busca e apreensão de equipamentos, como aconteceu no caso dos empresários, que por uma conversa privada de WhatsApp, foram indiciados por atos antidemocráticos, tiveram conta bancária bloqueada, conta em rede social bloqueada, bens apreendidos, foram expostos na mídia como criminosos, e era um bate-papo de WhatsApp de um bando de gente. Eu não vou nem entrar no mérito do que eles falaram, porque era um grupo fechado, não era público. E aí, quando você fala assim, tá, mas o que motivou essa investigação? Prints. Uma reportagem. Isso foi suficiente para que todas essas decisões absolutamente restritivas fossem tomadas. Então, assim, eu fico com medo quando vejo umas coisas dessa.
você pega essa própria decisão aí, desses casos dos empresários, né? Que foi a partir de um print privado. E aí você vai falar assim, pô, mas vamos dar uma olhada na lei. Aí você pega lá, que é a lei que eu falei, né? A lei 14.197. E aí você vai ver o seguinte, vamos olhar aqui os crimes para ver se tem algum crime que fala conversar com alguém sobre. Porque aqui que tinha lá, e eu lembro muito bem que estava falando assim, é melhor ter um golpe do que o outro ali assumir. Entendeu? É melhor ter um golpe do que o outro assumir. É uma opinião do cara. Beleza. É uma opinião merda, mas é a opinião dele. Exato. Os caras estão arquitetando um golpe contra o Estado Democrático de Direito. Aí você vai lá ver. Vamos ver aqui os crimes contra a soberania nacional. Negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes. Falou. Ali naquele galera, aqueles empresários ali eram uns velhos. Uns velhos que quer ser mais jovem. Não tem nada de governo estrangeiro. Entregar a governo estrangeiro. Exato. Então, tipo assim, tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático do Direito, impedindo, restringindo. Pô, o mais novo ali tinha 67 anos. O que esse cara vai fazer, velho? De violência ou grave ameaça? Como? Contra quem? Então, assim, e aí que tá. E aí vai banalizando. E aí é o ponto que a gente vai falar mais uma vez. Vai banalizando a situação de colocar tudo em um balaio de antidemocrático. Quando, de fato, surgir alguma coisa que, de fato, é antidemocrático, ninguém vai ligar. O povo vai estar puto e ninguém vai ligar com o que tiver de acontecer. E a gente fica falando esse negócio, culpa o legislador. E quando o legislador faz o trabalho de casa e simplesmente ignora. A gente já falou aqui nesse episódio, mas vale repetir e trazer com mais detalhes. No artigo 20 do Marco Civil da Internet, traz lá que o provedor de aplicações, rede social, por exemplo, substituirá o conteúdo tornado indisponível pela motivação ou pela ordem judicial que deu fundamento à indisponibilização. Isso aqui é para fortalecer mais ainda. Isso que a gente trouxe é o conteúdo que é removido. E não é simplesmente removeu, sumiu. Não, tem que remover e mostrar lá. Isso aqui foi removido por decisão tal. Você violou lá ABCD. Aí quando você remove uma conta inteira, além de você estar fugindo ao Marco Civil, não tem nem como justificar, porque não tem justificativa. Estou removendo a sua conta inteira por conta de um conteúdo de opinião da data de ontem. Aí, por exemplo, imagina que essa pessoa é um pesquisador e em 2018 postou nessa mesma rede social toda uma pesquisa completa para o público em geral. Vai embora? Perdeu? É muito desproporcional isso aí. E fica pior quando a gente começa a pensar não em exclusão de contas, mas em exclusão de comunidades inteiras. Logo depois das eleições americanas, quando Joe Biden foi eleito, a comunidade do Donald Trump no Reddit foi inteira excluída. Sumiu. Tinha mais de 160 mil usuários. E a comunidade inteira foi excluída. Porque eles tinham ali mensagens de ódio e fake news. Peraí, todos os 160 mil usuários estavam fazendo isso? As sanções, elas precisam ser individualizadas. Você não pode aplicar punição por atacado. Gente, um excelente documentário que está na Netflix, que vale a pena vocês assistirem, em 3 episódios, GameStop contra Wall Street, que mostra o caso, para vocês verem que isso não é só uma questão política não, viu? A questão da censura muitas vezes pode ser motivada por questões econômicas. O que aconteceu? Galera que tinha comprado ações da GameStop e que começaram a ganhar muito dinheiro por causa de uma manobra mal feita dos fundos de investimento, começaram a ser banidas da internet e taxadas como manipuladores do sistema para evitar que esses fundos de investimento quebrassem, porque eles iam ter um prejuízo bilionário. Então vale demais a pena vocês darem uma olhada nesse documentário da Netflix, GameStop contra Wall Street. Mostra que muitas vezes a manipulação informacional e a censura não tem só motivação política, tem motivação econômica também. Então é preciso ficar esperto com relação a isso. A própria The Social Dilemma mostra
que manipulação dos jovens com um fundo econômico, né? A era do capitalismo de vigilância da Shoshana Zuboff? Mesma coisa. Pessoal, esse aqui é um episódio especial, nosso 20º episódio, e a gente vai fazer uma surpresa para vocês. Nesse episódio, quem estiver assistindo esse episódio, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram, curte a postagem do nosso episódio, tá? No nosso perfil, @control_out_law, lá no Instagram, ou curta e deixa um comentário no vídeo do episódio completo no YouTube. Nós não vamos sortear um, nós não vamos sortear dois, nós vamos sortear 10 livros. Liberdade de expressão, internet e telecidadania. Tá? Top, melhor livro. Nós vamos sortear 10 desses livros. Ali, muito bom, muito bom. Esse livro, pessoal, ele trata com dedicatória. Exatamente, com dedicatória. Esse livro trata exatamente da temática desse episódio, tá, gente? Então vocês deem um pulo lá no Instagram para ver as regras da promoção, ou dá um pulo lá no YouTube, assiste o vídeo, as regras vão estar lá também. A gente vai fazer o sorteio no dia 24 de dezembro, vai ser no Natal, então já fica aí um presentão para vocês. Pessoal, falamos bastante já sobre liberdade de expressão, falamos bastante sobre essas situações, no mínimo, bizarras que a gente tem visto acontecendo no judiciário. Eu costumo falar para alguns amigos que daqui 10 anos a gente, como professor, vai ter que se debruçar para entender o que raios aconteceu em 2022, porque é muita coisa que você não explica. E aí eu queria saber de vocês, assim, as suas últimas impressões para a gente já caminhar para o encerramento do episódio. E aí, pessoal, qual vai ser o futuro do judiciário e especialmente o futuro da internet diante de tantas ações que atacam veementemente a liberdade de expressão como a gente tem visto acontecer? Acho que tudo vai depender do silêncio dos titulares, né? Se as pessoas se mantiverem resignadas, pode ser que a coisa piore com o tempo, até o momento em que essa conformação se transmude em status quo, e é isso, tudo que a gente tem receio vai ser o nosso paradigma eterno. Mas, ao meu ver, ainda tenho esperança nas pessoas, acredito que seja possível que as pessoas se indignem com toda essa situação e percebam que quando você degola contas, quando você censura pessoas, na verdade você está censurando ideias. E não é porque as ideias são diferentes das suas que você vai permitir que isso aconteça. Então, dependendo da nossa resignação, esse quadro pode mudar ou não. Então, vamos mudar, pessoal. Vamos nos educar para que essa situação não se perpetue. Exatamente. Eu acho que o nosso futuro ele está sendo pautado agora, né? A partir desse momento em que está havendo toda essa ruptura e que a gente está tendo pessoas na rua questionando isso, porque hoje eu não vejo mais uma manifestação em relação ao resultado político, mas sim a tudo que aconteceu antes, tá? Então eu vejo que estão tendo um questionamento e uma pressão em cima do judiciário. E é aí que a gente vai definir nosso futuro. Então, eu acho que ainda é um pouco incerto, porém, eu tenho esperança. Você pode discordar do que a pessoa fala, mas você deve lutar até o final para que a pessoa possa falar. Eu desejo aqui que os líderes, quem está à frente, tenha sempre muita sabedoria e transparência, porque todas essas pessoas, elas não estão ali representando uma, representam várias e representam ideias. E foi o que a gente falou aqui o episódio inteiro. A democracia tem que ser plural, tem que ter debate, tem que ter ideias diferentes. As pessoas devem se respeitar. E aí esse é o recado que eu deixo e esse é o desejo que eu deixo também. E até outra mensagem. Os bons também não podem se calar. A gente vê coisa esdrúxula, coisa errada acontecendo.
pessoas batendo em quem quer dar a sua opinião, quem tem conhecimento técnico, quem simplesmente está incomodado, os bons não podem se calar. Bem, eu acho que essa é uma batalha perdida, mas não é uma batalha perdida pra gente, não. A internet, pessoal, ninguém controla. Isso é uma coisa óbvia. A Primavera Árabe é a prova disso. A Primavera Árabe derrubou a tirania de Hosni Mubarak no Egito, que esteve à frente do país por 30 anos. E tentaram, inclusive, cortar o cabo continental que levava a internet para o país. E mesmo assim as pessoas se mobilizaram. Os movimentos de Hong Kong, a conexão com os principais serviços de conexão foi bloqueada, pois os caras usaram Tinder, Uber e Pokémon Go e continuaram se mobilizando. Esses movimentos de telecidadania, eles não têm liderança centralizada. Eles não são movimentos de organização vertical. Eles são movimentos de organização horizontal, descentralizados. Não adianta você tentar identificar lideranças. Não existem lideranças. Não adianta você tentar excluir contas e conteúdos. O efeito Streisand vai fazer com que essas coisas entrem mais em evidência ainda. O tiro sai pela culatra. A gente tem visto nossos direitos e garantias fundamentais sendo duramente ameaçados. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto alguns poderes, incluindo o judiciário, debatendo-se numa batalha que eles já perderam. A nós cabe continuar fazendo a nossa parte, seguir a lei, saber criticar, saber questionar, fazer a nossa parte, não nos entregarmos a roubos autoritários, não cometermos crimes. Isso é o mais importante, porque eu repito, ninguém que defende a liberdade de expressão vai defender em sã consciência o cometimento de crimes, ameaças, atos antidemocráticos, o que for. A gente só quer que a nossa voz seja ouvida. A gente só quer poder usar a internet para exercer a nossa cidadania, que está escrito expressamente nos artigos 7º e 8º do Marco Civil. É só isso. Mais nada. E, pessoal, agradeço demais a presença de vocês. Esse papo foi um papo que lavou a alma de algumas pessoas, com certeza. Então, assim, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, @rafaelchaia.adv, @lufatim, @oluisbino e @antony.adv. Siga-nos também no nosso perfil oficial, @contro_out_law. E estamos também agora no YouTube, com o episódio na íntegra em vídeo, tá? Contro Outlaw no YouTube. A gente também posta lá os nossos cortes em vídeo. Fiquem à vontade. Gente, um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima e fui.